Olá, boa noite, tudo bem? Sejam bem-vindas. Se quiserem ligar a câmera, fiquem à vontade. Podem ligar o microfone para a gente conversar. Tá tudo certinho? Conseguem me ver, me ouvir? Me contem. Estão por aí, meninas? Oi, Luciana, boa noite. Vamos esperar, né? Mais meninas vão entrando aí. Deixa eu colocar aqui no grupo. Se vocês quiserem, gente, abrir o microfone, eu queria saber, boa noite, Luciana, se vocês já trabalham com confeitaria, se vocês já têm aí mais ou menos um negócio definido, se estão começando agora, me contem. Quando eu faço mentoria individual, eu costumo sempre É, primeiro ter um encontro assim, para a gente conversar, bater um papo, saber aí mais ou menos o estágio que a pessoa está, né? Para depois a gente montar os encontros com bem direcionado com o que realmente vocês precisam. Eu gosto de saber um pouquinho em que momento vocês estão. Boa noite, Simone, bem-vinda. Vocês podem falar ou podem, se quiserem, escrever aí no chat também. Eu estou vendo aqui, ó, como vocês preferirem. Ninguém quer falar? Oi, Oi, Simone. oi, ai, eu tô aqui atrapalhada com isso aqui. Por quê? Eu tive que baixar o Zoom, aí eu não sei como é que mexe nele. Mas Aí deu eu, certinho, ó. a gente vai futucando, mexendo. Exatamente. Só fazendo o que a gente aprende, viu? É mesmo. E aí, Luciana disse que está começando agora. Você já trabalha na confeitaria, Simone? então, eu trabalho já faz um tempinho, uns 9 anos que eu trabalho. Ah, Eu é bem assim informal, assim, não é nada muito formal as minhas coisas. Eu tenho as minhas clientes já certas, mais ou menos, e vou. Mas aí eu estava querendo, eu entrei comprei esse curso, né? Porque eu queria tentar fazer o bem casado, mas eu fiquei bem chateada porque não deu certo. mas o que que não deu certo? Tudo.
Eu acho que é meu forno, mas só que eu não consegui ainda fazer de novo. Eu fiz duas receitas. Aí eu não consegui fazer mais a terceira porque eu não encontrei de jeito nenhum o glaçuca. Eu não estou encontrando. E não adianta fazer a receita e não fazer, né, o O todo banho. o banho, né? Eu não estou encontrando aqui no Rio de Janeiro em lugar nenhum. Não sei Tá por bem quê. difícil. Parece que o Rio é o lugar que tá com mais falta de açúcar, viu? Porque em São Paulo até que o pessoal tá encontrando. Aqui onde eu moro não faltou, sempre tem no mercado, então eu não consigo entender o que que acontece com esse açúcar, viu? Aqui em supermercado comum não tem. Aí Não, o que que as meninas têm feito, né? Elas ah, pegam o açúcar refinado e batem no liquidificador até e ele da- ficar bem fininho, igual o açúcar. é? Não, então eu vou Mas o que eu fazer esse acho mais teste. importante para você testar é primeiro você conhecer seu forno, né? O seu forno é a gás Então, eu tenho o meu forno é a gás de casa, né? e É um você tem forno, o termômetro de forno, eu tenho termômetro de forno. E aquele interno, né? e eu também tenho um forninho que é elétrico, que é aquele que tem embaixo e em cima Ah, um. tá. E nesse você testou? Então, aí foi quando eu até falei com você sobre ele e eu ainda não consegui testar por causa disso, porque aí eu fiquei esperando o glaçuca para me poder fazer, para tentar nele. E agora eu vou fazer desse jeito, botar bem alto, porque eu estou vendo realmente que está demorando muito subir a temperatura do forno. Então, um teste que você pode fazer enquanto você ainda não faz a massa, para você não gastar ingrediente com seu forno, é colocar o termômetro de forno na prateleira de cima, né? O seu Uhum, forno tem duas prateleiras. tem. Então, aí você coloca o termômetro de forno sobre a assadeira, como se fosse a assadeira do bem casado. Uhum. Coloca o seu forno ali no termostato 200 ou 220 graus e fica contando quanto tempo demora para Uhum. chegar a 200 graus lá dentro, lá na prateleira, no termômetro de forno. Isso é importante para você saber quanto tempo antes você tem que pré-aquecer o forno na hora de você fazer a Sim. Aí você faz isso e anota. Outra coisa que você anota, quando você pega, abre a porta do forno e faz o movimento como se você fosse colocar o bem casado no forno mesmo. E aí você fecha a porta do forno e anota para quanto foi essa temperatura. Mas será que abaixa a temperatura assim? Abaixa. O do gás Tanta. perde muito rápido. É. É. Ah, Aí, ah, por que que é importante você saber isso? Porque pode ser que você tenha que deixar o seu forno pré-aquecendo mais alto ainda. Para que quando sim. você coloca a assadeira lá dentro e ele cai a Uhum, temperatura, ele uhum. ficar numa temperatura alta ainda, tá? E aí depois que você anotar isso, para quanto cai, aí você fica esperando quanto tempo demora para ele chegar de novo a 200. E aí você Ah, pode achar, aí você vai ter que fazer tudo certinho para manter essa temperatura o máximo de tempo possível. agora, Thaís, se o meu forno, eu comprei um fogão que ele é de 5 bocas, né? Aquele com no meio que é grandão, então ele é grande. Será que aí quando eu faço, eu boto dois tabuleiros? Será que também isso não é problema? Não, aí você vai ter que fazer teste. Cada forno reage de um jeito mesmo. Ah, tá. Vai ter que fazer o Tudo é teste teste, mesmo. né? O meu forno a gás, eu só consigo assar na prateleira de cima. Não, mas eu boto tudo na prateleira de cima, mas ele dá duas por ele ser Então, grande. provavelmente você vai conseguir usar as duas, tá? Ah, tá. Desde que seja na mesma prateleira para dar tudo certo. Eu acredito que o problema mesmo é porque a receita ficou ótima, o sabor ficou ótimo, ele ficou murcho, mas estava maravilhoso aqui. Mas murcho geralmente é conta de temperatura. Aham. Eu vi as colegas aí do grupo também Ó, a estavam Luciana está falando. falando aqui, ela está começando agora Aham. e ela fez 3 testes.
e o último ficou perfeito. E era a temperatura também. E a calda ela fez com açúcar de confeiteiro, pois em Curitiba também não tá achando açúcar e deu certo. Então, você pode fazer com açúcar de confeiteiro e É, testar, entendeu? será? Ah, porque o confeiteiro a gente encontra na esquina, né? É, mas e o mais importante no seu teste é a massa, né? É, mas aí o que que acontece? Eu quero fazer tudo para poder ver se no final o resultado vai sair. E É. se eu conseguir fazer o cozimento, né? Se ele assar direitinho, aí eu quero fazer o restante. Aí eu fiquei, Uhum. poxa, eu É, mas andando aqui. quanto mais rápido você fizer, é melhor. Porque daí você vai Ah, pegando ritmo, né? Testa ah, fazer então com açúcar de confeiteiro. eu vou tentar isso mesmo. Mas fora Então, isso, gente, ó, assim, o que que eu queria falar com vocês hoje, né? sim. A nossa mentoria é focada em público de casamentos, que é o maior público que a gente tem para bem casados, né? E o que eu queria falar para vocês sobre o mercado de casamentos. Deixa eu até fazer aqui. E que eu acredito é o que fez a diferença na minha vida trabalhar com público de casamentos. Por quê? É um público que a gente consegue vender grande quantidade do mesmo doce para um cliente só. Então, quando a gente vai vender o nosso doce, a gente tem um esforço de vendas. E praticamente a mesma força de vendas que eu tenho que ter, o mesmo trabalho para vender 10 doces, é o mesmo trabalho que eu vou ter para vender 200. E quando a gente está falando de mercado de casamentos, sempre são grandes quantidades, do mesmo doce para um cliente, né? Porque a gente tem no mínimo ali uma média de 100 convidados num casamento. Se a gente pensar os bem casados, que a média é de 2 unidades por convidado. Eu já tenho ali 200 bem casados para um cliente. Eu vendo o meu bem casado a partir de 5,50. Se eu vendo 200 bem casados para um cliente, já são R$ 1.100 para um cliente. Então eu consigo ali facilmente ter um faturamento de 4, 5 mil reais com um cliente por semana, né? Então, para mim, esse é o meio mais rápido de eu conseguir ter um faturamento melhor, de no mínimo 5 mil reais por mês, né? Com menos esforço de vendas, com uma produção mais equilibrada, assim, no sentido de ter mais previsibilidade, né? Porque são encomendas que são feitas com meses de antecedência, quase sempre, porque um casamento se organiza com meses de antecedência. Então, eu tenho, com essas encomendas, previsibilidade da organização da minha produção, previsibilidade do meu faturamento, porque eu faço o pagamento, né, sempre até pelo menos uma semana antes do evento. Então, deixa eu ver aqui, tem mensagem. Não tem problema, Lu, não tem problema. Importante é vocês podem ir mandando aqui no chat, tá? Que eu leio. Então, a gente tem toda essa previsibilidade, toda essa organização, a gente tem um reconhecimento. A confeiteira que trabalha com casamentos, que é fornecedora de casamentos, ela é vista de um modo diferente, né? Ela é vista com mais autoridade, como uma especialista, como uma profissional ali de, como eu costumo falar, né? Uma confeiteira de elite.
é visto de um jeito diferente. Então a gente tem reconhecimento. O porquê que é importante esse reconhecimento de eu ser uma confeiteira de elite? Não é ego, não é eu querer ser melhor que os outros. É porque quando eu sou vista assim pelo meu cliente, eu consigo cobrar um preço melhor pelo meu produto, né? A gente se posiciona num lugar melhor. Então, aqui, por exemplo, nesse ponto de interrogação, é porque eu quero que vocês pensem o que vocês querem, o que vocês esperam da confeitaria, né? É muito importante para a gente, como diz, né, no filme da Alice, quando a gente não sabe para onde quer ir, qualquer lugar serve. É muito importante a gente ter clareza do que a gente quer, aonde a gente quer chegar, porque muitas vezes o nosso sucesso é mais feito de nãos do que de sims. Então, quando eu tenho clareza que eu quero atender público de casamento, fica fácil eu falar não quando aparece alguma moda na confeitaria, que é tão fácil a gente se deixar levar, né? As coisas na confeitaria são tão encantadoras, os produtos são tão sedutores, a gente quer fazer o que está na moda, mas quando a gente decide que vai trabalhar com um certo público e que o nosso objetivo é ser referência nesse nicho, aparece, por exemplo, uma moda de fazer bolo. Como chamava aquele, gente, que derrubou? Bolo de tsunami. Nossa, todo mundo tá fazendo bolo de tsunami, tá vendendo muito. Nossa, eu acho que eu vou fazer também. É fácil, todo mundo tá fazendo. Quando eu paro para pensar, mas eu sou especialista em casamentos, tem a ver eu fazer isso? Não. Então a gente já diz um não ali. E esses nãos vão ajudar a gente a ter foco. Então, eu tenho foco, eu vou dizer não porque o meu foco está em trabalhar com casamentos, tá? Então, a gente tem que ter em mente o que eu quero, para quem eu vou trabalhar e aonde eu quero chegar, tá? Se eu tenho em mente que eu quero faturar R$ 10.000 por mês, é, fazendo bem casados, eu vou começar a ter um plano para isso. Bom, R$ 10.000, faturamento, quantos bem casados eu tenho que vender por mês? Quantos bem casados eu tenho que vender por semana? E isso vai dando um caminho para a gente seguir, tá? É muito importante. Deixa eu só ajudar aqui a Janice, que ela não está conseguindo. Deixa eu mandar o link para ela. Se vocês forem tendo perguntas, gente, podem ir falando, tá? E aí, eu vou deixar para vocês depois, eu vou colocar lá no grupo o link. Isso daqui se chama mood board. É um tipo, sabe quando vocês já ouviram falar de quadro dos sonhos? Isso não chega a ser um quadro dos sonhos, é um quadro onde eu vou colocar o que é importante para mim, o que é importante na minha vida, para que eu tenha clareza do que eu quero. Então, eu decidi que o mais importante na minha vida é a minha família. Então, tudo que me tire do caminho de estar próximo da minha família, eu vou eliminar, né? Então, eu não quero, por exemplo, produtos. Eu não quero, eu quero trabalhar com casamentos, mas, por exemplo, bolo de casamento eu não vou fazer. Por quê? Se eu fizer bolo de casamento, eu tenho que terminar no sábado, eu tenho que ir lá na festa, finalizar esse bolo, se for, e eu falo porque eu já fiz, então eu sei como é. Me traz ansiedade, eu fico nervosa, com medo de dar tudo certo com aquela encomenda de bolo. Eu vou ter que ir no sábado até lá, finalizar esse bolo, ficar tensa se vai dar tudo certo, procurar a flor para colocar só na hora que finalizar o bolo. Então, isso vai atrapalhar o final de semana com a minha família. Eu já digo não, tá? Então, tem aqui tudo o que é importante para mim. Quando eu tiver que tomar alguma decisão no meu negócio que vá interferir nos meus valores, no que é importante para mim, eu vou dizer não, porque eu já sei o que eu quero da minha vida e tá aqui claro para mim, tá? É minha família, minha casa. Então, por que que eu não quis? Eu era concursada,
eu não quero mais trabalhar fora, eu não quero mais ser CLT, porque para mim é importante estar na minha casa. Eu abri 2 vezes ateliê fora da minha casa e era tudo que eu queria naquele momento. Por que que eu decidi voltar e construir essa cozinha aqui dentro da minha casa? Porque eu sinto falta de estar em casa. Eu gosto de trabalhar em casa. Vai me trazer mais status ter um ateliê? Vai. Mas o que que é mais importante para mim? A minha família e estar na minha casa. Então, eu sei que se eu abrir um ateliê, eu vou ficar fora o dia todo, como se eu estivesse sim trabalhando num CLT. E não é o que eu quero nesse momento para minha vida. E eu digo nesse momento, né? Não quer dizer que eu nunca vá querer um ateliê. Uma loja, provavelmente eu nunca vou querer, porque não tem nada a ver comigo. Mas um ateliê fora de casa, quem sabe um dia eu vou querer, mas nesse momento eu não quero. Eu quero viajar, eu quero ter liberdade de ter finais de semana livres, com a minha família. Então, eu não vou pegar produtos que me prendam no final de semana, né? Aqui era um símbolo que eu tinha de ganhar o programa, de ser reconhecida. Eu quero ser reconhecida pelo meu trabalho. Eu quero que meus doces se destaquem. Então, isso está simbolizando isso para mim, tá? Eu quero ser uma empreendedora. Eu não quero ficar só na cozinha. Eu quero ter um negócio de sucesso, eu quero saber o que eu estou fazendo, eu quero saber quanto eu estou ganhando. Eu quero ser empresário, eu quero ganhar dinheiro, eu quero ter lucro. Por isso que eu tenho aqui essa foto representando isso. Não apenas eu na cozinha, mas representando que eu quero ter sucesso e lucro, sim. Aqui representa o nicho que eu escolhi, né? Que é trabalhar com casamentos. Para mim foi todo o diferencial para mim na minha carreira como confeiteira foi quando eu decidi entrar no mercado de casamentos, que eu consegui alinhar tudo isso que eu queria da minha vida por estar trabalhando no mercado de casamentos. Ser reconhecida, ter previsibilidade de faturamento, ter finais de semanas livres, tudo isso eu consegui estando no mercado de casamentos. E aqui eu quero ser reconhecida como uma especialista em macarrons, como especialista em bem casados, como especialista em pão de mel, tá? Então, esse é o seu mood board. E aqui embaixo eu já coloquei também as cores que fazem parte da minha paleta das cores que eu gosto para o meu negócio. Eu quero fazer tudo que eu for fazer na minha comunicação visual, no meu Instagram, no meu catálogo, se eu fizer cartão de visitas, eu vou querer fazer tudo alinhado com essas cores. O que que a gente tem que pensar? A partir do momento que eu escolho trabalhar com casamentos, toda a minha visão, todas as minhas escolhas têm que ser alinhadas com esse universo de casamentos. Se a gente for parar para pensar, as cores em tons pastéis têm muito a ver com casamento, com sofisticação, com luxo, além do dourado, né? O preto também faz parte disso. Se eu tenho, por exemplo, uma paleta de cores muito no rosa, no azul clarinho, acaba puxando mais para o infantil. Existe toda uma psicologia das cores, que quando o cliente bate o olho, ele já forma uma ideia, né? Ele já forma uma opinião. Não diz que a gente só tem uma chance de ter uma primeira boa impressão. Tudo que a gente fizer, todos os nossos pontos de comunicação com o cliente têm que ser pensados e alinhados com o público que a gente quer atender. Não basta fazer um doce incrível, tá? Não basta. A gente tem que pensar mais para ter sucesso. Tem muita gente que faz doce gostoso, mas nem todo mundo está tendo sucesso e faturamento alto e nem se destacando. E é isso que a gente quer. A gente não quer ser conhecida só por ter um doce gostoso. A gente quer ter lucro. Toda empresa nasceu para dar lucro, inclusive a nossa, tá? Então, esse mood board eu vou deixar disponível para vocês. Eu vou colocar lá no grupo. Foi feito no Canva gratuito. Então, eu vou deixar o link lá e vocês vão conseguir colocar as fotos do que é importante para vocês, do que é o seu nicho, as suas cores preferidas. Por que que é importante a gente escolher isso? Quando a gente for, por exemplo, eu vou criar um logo, eu vou fazer.
um post para o Instagram, não sei que cor eu uso. Você não precisa parar para pensar, você já pensou e já escolheu. É só seguir, tá? Então é um trabalho que a gente tem uma vez e depois segue. Agora é o momento, hoje é o nosso primeiro encontro da mentoria, é um momento de uma autoanálise, né? Por isso que eu tô falando para vocês o que você quer, onde você quer chegar. Tenha sim uma meta de faturamento, porque isso é importante. Quando a gente fala assim, ah, eu quero ganhar bem, bem é quanto? Você não consegue ter uma meta. Quando você não torna isso palpável, você não sabe o quanto você tem que trabalhar, o quanto você tem que vender. Você não consegue ter clareza disso, tá? E é muito importante ter clareza. Então, aqui são algumas perguntas que eu acho importante vocês responderem para ter clareza. O que você quer conquistar? Do que você não abre mão? Qual a sua meta financeira? Tá? Três perguntas que vão te dar clareza do seu caminho. O que eu quero conquistar quando eu decidi entrar no mercado de casamentos? Eu quero ser referência em mercado de casamentos aqui na minha cidade. Quero ser vista como a melhor, não como a mais barata. Eu já defini isso, não quero ser a mais barata. E isso é importante depois, quando eu vou definir meu preço. Eu vou fazer pesquisa de mercado, a gente vai falar disso no próximo encontro da mentoria. Eu vou fazer minha precificação, eu vou me posicionar, mas eu quero saber que isso tudo seja alinhado com o que eu quero conquistar. Então, depois que eu fizer minha precificação, eu vou ter que fazer pesquisa de mercado, porque o meu preço não pode ser o mais barato. Porque eu não quero ser lembrada como a mais barata. Eu quero ser lembrada como a melhor, como uma escolha do meu cliente, não com a que ele pode pagar, tá? Tenha clareza do que você não abre mão. Eu não abro mão de estar na minha casa nesse momento. Então, eu tenho aqui o meu ateliê na minha casa. Eu sei que isso me traz uma certa dificuldade, porque eu já conheço o meu público aqui da cidade que eu moro, e eu sei que eles fazem questão de ter um atendimento no lugar físico. Eles me perguntam. E aí, no próximo encontro da mentoria, eu vou contar para vocês como eu contornei essa situação, tá? Então, do que você não abre mão? Eu não abro mão de estar na minha casa, eu não abro mão de ter finais de semana livres, tá? De ser dona da minha agenda. Eu não abro mão. E eu tenho a minha meta financeira. Quando eu entrei no mercado de casamentos, minha meta financeira era faturamento mensal de R$ 10.000, tá? Você pode fazer a sua meta por faturamento, você pode fazer a sua meta por lucro líquido. Aí, de qualquer jeito, você vai fazer as contas. Por exemplo, se a minha meta é R$ 5.000 de lucro líquido, quanto eu tenho que vender para chegar nisso de lucro? Se eu tenho uma meta de faturamento total, quanto eu tenho que vender para chegar nesse número e disso quanto vai me sobrar, tá? Gente, não adianta, a gente tem que saber números, porque são os números do nosso negócio. A gente não precisa ser nenhum Einstein aí na matemática, mas é uma conta que a gente tem que fazer uma vez e ter clareza na nossa cabeça, tá? Posicionamento. O que que é esse tal de posicionamento? É como seu cliente te vê, nada mais do que isso. Como as pessoas te veem? Se eu entrar hoje lá no seu Instagram, qual é a imagem que eu vou formar de você? Que eu vou ver lá no seu Instagram? Como se você estivesse sendo uma fornecedora de casamentos, ou eu vou ver um Instagram pessoal seu, sem profissionalismo, ou eu vou ver, por exemplo, você vendendo bem casados para casamentos, mas o seu nome de usuário é Caseirinhos ou Brigadeiria. Então, o posicionamento é a imagem que você quer que seu cliente forme de você, tá? É o que você faz para saber o que o outro pensa sobre você. E isso é posicionamento, tá? Não é posicionamento político, não é posicionamento sobre questões importantes da vida, nada disso. É o seu posicionamento da imagem que você quer que o seu cliente tenha de você. E aí eu pergunto, você se posiciona? Gente, se você não faz nada de caso pensado, de qualquer forma você está se posicionando. Só que você não tem controle do que o seu cliente está pensando de você. Quando você faz isso de forma intencional, aí você tem o controle.
Você sabe qual é o seu diferencial e qual é o seu posicionamento, tá? Então, meu diferencial é ser especialista em casamentos nesses produtos e o meu posicionamento é atender público classe B, tá? A gente pode falar mais sobre isso em outra aula, quando você pode ser o mais barato, o médio ou o premium. Eu gosto de dividir só nessas três categorias para ficar mais simplificado. E quando você é o premium, você não adianta ter só o preço mais caro, você tem todo aquele universo do premium que você tem que trazer para o seu negócio. Como eu não tenho um ateliê próprio, eu não tenho um local premium para atender o meu cliente, eu não estou mirando nesse público, porque senão eu tenho que fazer tudo para o meu posicionamento, para o meu cliente me ver como premium, tá? Então, você tem que fazer uma autoanálise. Você tem segurança na hora de atender o cliente? Você sabe o que você quer? Qual é a imagem que você quer passar para o seu cliente? Você tem segurança da qualidade do seu atendimento, da qualidade do seu produto? Você domina tudo que o seu cliente quer saber? Quando um cliente de bem casado te procura, por exemplo, para uma degustação, ele não vai querer somente, ele vai chegar com muitas dúvidas. E você é especialista, você tem que conduzir o atendimento. Você tem que saber indicar cor de papel, você tem que saber indicar quantidades. Ele vai querer a sua opinião sobre combinação. Ele vai te perguntar quantos você indica. Ele vai te perguntar quanto ao sabor, quanto à validade. Eu atendi a semana passada uma cliente que queria levar os bem casados para os Estados Unidos. Ela me perguntou como seria esse transporte, como poderia ser. Então, você tem que dominar todo o processo do seu produto para você orientar o seu cliente, tá? Qual é a sua identidade, né? Quem é você? Você tem que ser você autenticamente. Então, quando eu digo, eu não quero atender nesse momento um público premium, porque eu não quero, a minha identidade nesse momento não está alinhada com esse público. Eu não quero passar esse posicionamento. E se você entrar hoje no seu Instagram, você compraria de você? Para a gente conquistar um cliente, principalmente do setor de casamentos, a gente tem que transmitir, o que a gente mais tem que transmitir é confiança, tá? Ele está comprando de você um produto que é para o dia mais importante da vida dele. Ele quer que você esteja na mesma sincronia, que você entenda o quanto é importante para ele. E ele tem que ter confiança. Às vezes ele está comprando de você hoje para entregar daqui 6 meses. Ele precisa ter confiança que você vai entregar, que vai ficar exatamente do jeito que ele precisa. O mercado de casamento é sobre confiança, tá? E quais são os seus planos para o seu negócio? Você ainda está no CLT? Você vai fazer uma transição? Eu tenho uma aluna que ela é dos bem casados, dos macarrons, que ela trabalha CLT, ela trabalha muito, gente. Ela trabalha como vendedora de uma distribuidora de alimentos. Ela tem 3 filhos e ela faz muito, ela está atendendo muito casamento, muito de bem casados e macarrons. E ela não quer sair do CLT, porque ela gosta. E ela quer ficar assim, ela tá levando os dois, então ela sabe se organizar com o tempo dela, mas tá dando tudo certo e ela tá feliz, tá? Isso que é importante, eu sou total pela liberdade. Cada um é um. O que te faz feliz, né? Você tá no CLT, você vai sair, você vai conciliar. Por que é importante você saber isso? Para você ter clareza do seu tempo. Se você ainda está no CLT e quer continuar, por exemplo, você não vai conseguir fazer 5.000 bem casados na semana, né? Então, você tem que ter clareza disso, para também alinhar com a sua meta financeira. Tem que estar dentro da realidade. Qual é o seu plano? Você quer ter um espaço físico? Você vai trabalhar na sua casa? Como você vai separar as coisas na sua casa, né? Na hora da produção. Você não pode ter, assim, você vai ter que combinar horários, porque enquanto você está fazendo os bem casados, não tem como você estar fritando um bife, né? Então você tem que ter clareza disso para você organizar. Se você quer alugar um espaço para ter um ateliê, você sabe tudo que acarreta isso, todos os custos. Então tem que ter planos, tá?
E qual é o seu plano de divulgação? A gente também vai falar um pouco sobre isso na próxima aula, como divulgar os bem-casados, no mercado de casamentos, como entrar nesse mercado, tá? A gente vai falar um pouco sobre isso também, conforme a minha experiência, o que eu fiz, que eu tive resultado muito rápido, graças a Deus. E a parte de estudos, que a gente, como empresária, sempre tem, né? Algo para melhorar. Quais são as suas forças e as suas fraquezas? Ah, eu sou forte na cozinha. Eu vou muito bem nos bem casados, mas eu sou. Tá errado aqui, fraquezas. Depois eu arrumo. O Z. Minha fraqueza é vendas. Então, o que eu tenho que fazer? Estudar sobre vendas. Não tem como fugir. Ah, minha fraqueza é o Instagram. Eu tenho que entender melhor o Instagram, porque ele é muito importante para nós. É uma vitrine muito boa, tá? Vou ter. Então, a gente vai listar nossas forças, nossas fraquezas. E eu vou me lamentar na minha fraqueza? Não, eu vou buscar melhorar, tá? Qual é a minha disponibilidade? Então, como eu falei ali no CLT, qual é a minha disponibilidade para estudar, para trabalhar? Como eu vou fazer esse estudo? Como que eu vou aprender sobre o Instagram? Quem vai ser a minha referência no Instagram? Quem vai ser minha referência na parte administrativa, né? Quantas vezes por semana eu vou estudar isso? Então, aí, para isso, eu vou deixar para vocês esse daqui, tá? Para vocês preencherem. Como você está respondendo aquelas perguntas, né? A sua clareza, você vai vendo a pergunta ali no anterior e vai preenchendo aqui. E depois, como eu quero ficar. Então, hoje em dia, minha fraqueza é Instagram, eu quero ficar uma pessoa competente no Instagram, tá? Então, a gente vai ver como eu estou no CLT hoje, eu quero sair do CLT. Então, aqui você vai começar a colocar no papel esse plano para que ele se concretize, tá? O que é importante, o que é mais importante, que aqui nós já temos alinhados. Mais importante, a base de tudo é ter um público-alvo definido. Público-alvo é um segmento de consumidores ou de negócios com características semelhantes e que tem necessidades e desejos comuns, que podem ser atendidos pelos produtos ou serviços de uma empresa. Isso é uma definição de público-alvo. Então, nosso público-alvo são noivas. Tudo que a gente conseguir aprender sobre isso é importante. O que que uma noiva procura quando ela está no Instagram? O que que ela gosta de ver? Quais são as informações sobre o universo de casamento que eu posso trazer para o meu Instagram? Qual a idade, mais ou menos, dessas pessoas? Qual rede social elas usam? Qual tipo de música elas gostam? Quanto mais eu souber sobre o meu cliente, é melhor. Tanto que hoje em dia um dos bens mais caros aí é, dados, né? Dados pessoais são coisas que as empresas fazem muita questão de ter, porque quando a gente tem dados sobre o nosso público, a gente consegue ofertar exatamente o que ele quer e precisa, tá? Então, aqui nós temos que entender sobre nosso público-alvo. Quem você vai atender, quais são as características e os interesses. Gente, nada mirabolante. Eu sei que a gente tem 500 coisas para fazer, que a gente é uma empresa de uma pessoa só e que a gente, além disso, a gente tem outras coisas para fazer. Mas que sejam três características de cada coisa. Quem você vai atender? Noivas, de Ribeirão Preto e região. Quais as características? Geralmente elas têm entre 27 e 35 anos, elas são. Eu vou conhecer a minha cidade, como eu sei o público-alvo que eu quero assim atender, eu tenho que saber. Geralmente são noivas que residem na zona sul de Ribeirão Preto, porque eu sei do público-alvo que eu quero atingir. São autônomas e usam o Instagram, frequentam o shopping tal, costumam fazer as festas de casamento nos buffets tal. Então, eu vou pesquisar tudo isso. Quanto mais eu souber, melhor. Quais os interesses dessa pessoa? Elas gostam de música sim, ela usa rede social tal, elas gostam de música sim. Tudo que eu souber. Vamos colocar aqui três características
de cada item desse só. Isso vai ajudar a gente na hora que a gente for postar. Por exemplo, vou postar no Instagram, é, e eu quero colocar uma música naquela minha foto. Tem a ver eu colocar um funk para noiva? Por mais que esse funk esteja em alta, não tem a ver com casamento, né? Então, isso vai direcionando a gente. Postei no Instagram, aqui uma degustação que eu vou fazer tal dia de bem-casados. E eu quero fazer um anúncio no Instagram. É muito importante eu saber essas características, porque se eu colocar isso lá no meu anúncio, o Instagram, que é muito inteligente, vai obedecer e entregar o meu anúncio justamente para essas pessoas, tá? A linguagem que eles usam, a gente vai falar ali e eles vão se identificar com a gente. Vai falar, nossa, é exatamente isso que eu procuro. Então, isso se chama posicionamento consciente, quando a gente escolhe como eu quero que o cliente me veja, tá? Isso é muito importante e faz toda a diferença. Então, agora eu quero saber de vocês, se vocês têm dúvidas, se vocês querem falar alguma coisa, se tem exatamente também alguns pontos que vocês gostariam que eu falasse especificamente no nosso próximo encontro. E eu vou colocar tudo isso aqui lá no grupo e vou abrir o grupo, porque se vocês quiserem falar também sobre o que a gente conversou aqui, a gente pode conversar lá, tá? Então me digam, pode abrir o microfone se vocês quiserem falar, se quiser escrever no chat também. Tudo certo? Nenhuma dúvida? Tudo certinho? Todo mundo aqui já tem de casamento? Ou ainda não? Já? Eu já atendi 10. Nossa, que bom! Os meus bens casados estão ficando ótimos. Eu só não pus foto ainda, porque é falta de tempo mesmo de ficar postando. É muita Uhum. correria, mas está ficando ótimo. Ai, que bom, que bom. Janis trabalha já com casamento, com qual produto? Eu? É, a Janis, que ela colocou Ah, que Jane. Ok. trabalha com qual produto já, com casamento? Ah, tá com o microfone fechado. Dá uma clicada aí no microfone para abrir. Claudineia também já atendeu muitos casamentos. Janis, não estou conseguindo ouvir, seu microfone está fechado. Clica em cima do microfonezinho para ver se ele abre. Ixi, não deu. Como será? E Aí, agora, professora? agora deu, Oi? agora deu. Então, eu trabalho com bem-casados, com doces finos, Ah, então já está e bem alinhado. eu atendi um casamento e uma festa de debutantes, por enquanto. Ótimo. É, tá tudo alinhadinho ali, né? Você já está com seus produtos organizados na mesma linha. Seu Instagram já está organizadinho. Sim. Fala Ótimo. oi, paprô. Oi. Olá, e essa ajudante linda aí, gostoso. Alguém tem alguma dúvida? Quer falar alguma coisa?
Deixa eu baixar uma. Já tem metas definidas de Aí, quase. faturamento? Claudineia quer É falar comigo, alguma coisa? Pro? Quem quiser falar, pode falar. Ô, Thaís, Ah, é minha primeira mentoria. Tô nervosa. Não, não vou ficar nervosa, não, para a gente conversar. Ah, eu tenho focos de ter bastante encomendas, né? Vai surgindo encomendas, a gente vai aproveitando. E Isso, mas assim, aí graças é a Deus, importante você ter a meta, porque aí você também não fica só esperando vir a encomenda, sabe? Você vai tendo ações para você realmente já atrair clientes. aí em março que começou minha primeira encomenda, e agora a partir dessa encomenda eu comecei a ter, como que fala? A ser indicada pelo local, que eu não sei falar muito Ótimo, bem. Mas aí já começou através dali. E aí, graças a ótimo. Deus, estou sendo sempre indicada. Então, quando tem eventos lá na casa da Mansão Estevans, e Uhum. graças a Deus está aparecendo encomendas. Que ótimo. Isso porque você ainda nem está divulgando, hein? Só do seu produto ter sido excelente, você já Sim, teve retorno. Muito bem. sim, já estou tendo retornos. Ótimo. Eu Mas é também, uma... graças a Deus, tem 4 finais de semana que eu estou acelerada. Que bom. Foi Thaís. 2 sobrinhas, uma cunhada e uma que não é parente. Já 4 final de semana já fiz. E aí, nisso, você sempre coloca a sua etiqueta, que de lá vem outros clientes, Sim, né? Que isso aí. provam e vêm É, também. aham. Exatamente. A primeira que foi uma sobrinha minha. Ela já passou para outra, uma cunhada, a cunhada já fez, Ah, foi muito bom, que aí, na hora da degustação da primeira, as outras vieram comer e Breno, já gostaram, e já logo encomendaram. Ah, e eu Ai, que fiquei bom, devendo graças a também Deus. falar quem foi a primeira, né, que comprou. E foi a Ah, Ai, é, estou Claudineia. curiosa para saber. eu. Foi a Claudineia. Ah, Ai, que parabéns. bom. E aí, Claudineia, eu vou pedir para você me mandar no privado seu Não. endereço, tá? Seu nome completo e o seu CPF, para eu poder mandar e entregar na sua casa. ah, então tá. Aí você vai receber seu termômetro de forno agora. Lorena, vem aqui Ele rápido. faz, Como faz para é mim muito aparecer importante o aqui? termômetro Me de ajuda. forno, Vem cá, vem. principalmente quando a gente tem um forno a gás, né? Para a gente E agora? poder controlar exatamente o que acontece ali dentro do forno. E Aqui eu. até forno elétrico, tem muitos que dá diferença sim. Quando a gente usa o termômetro, a gente Tá vê que ligado? fora tá marcando 180, mas lá dentro pode estar 170 e dá diferença, né? Então a gente tem que conhecer mesmo o nosso forno. O meu que eu estou usando é a gás. Aí eu tenho o termômetro dentro dele, está dando super certo, graças a Aí, Deus. exatamente, é isso. A gente tem que conhecer o nosso forno e entender o que está acontecendo lá dentro. E aí dá certo. Hum. Thaís. Diga. Ó, desculpa, tomei banho e lavei o meu cabelo, só dei uma prendidinha, porque não ia dar tempo. Tá Mas eu não ótimo. acredito que eu fui a ganhadora. Estou muito feliz, Ai, que bom. tá? Que bom. Nossa, agora eu vou ter termômetro, vou ter tudo. Se Deus Vai ter quiser, tudo. porque assim, ó, eu faço doce desde 2014. Só que daí atendi muitas noivas, o meu foco era muito noiva, sabe? Só que depois da pandemia, parece que deu uma quebrada, sabe? Assim, uma parada. Uhum. Então, eu tô fazendo mais doce, eu faço as minhas balas de brigadeiros gourmet, sabe? E agora quero continuar com o bem casado. E é isso, sabe? Vai conseguir. E eu também quero, assim, depois, né, que eu tô aprendendo muito com você, né, com todo mundo, com as meninas, eu quero ficar assim, em umas 3 coisas também.
porque eu tô naquela de fazer tudo, entendeu? Ah, eu fazia. E para mim era muito complicado eu fazer tudo. Eu fazia bolo, doce, macarrão bem casado, pop cake, cupcake, doce personalizado de pasta americana. Gente, eu já fiz de tudo, de tudo. Pirulito de Então, chocolate. Muito aí a ruim, pessoa me pede porque uma encomenda, que eu já vi você falar, né? Ai, você não faz cupcake? Eu falei, poxa, eu não Uhum, faço. Ai, mas para não perder ela, eu faço sim, entendeu? exatamente, eu caí nessa armadilha várias E eu vezes. tô nessa armadilha, e eu quero sair disso aí, entendeu? É. Mas assim, o que eu falo, né? Às vezes é difícil a gente sair, por quê? Porque é dali que está vindo o nosso faturamento e a gente não É, precisa do dinheiro. Então, como eu sim. fiz, né, para fazer essa transição? Eu comecei a postar e a falar que eu só fazia, eu decidi para mim que eu só ia fazer esses três. Comecei a postar no Instagram e ter no meu cardápio só esses três. Mas quando chegava cliente que eu já atendia antes, por exemplo, que pedia bolo, eu fazia, só que eu não postava, sabe? Então, Não postava. Então, eu estava atendendo ainda aqueles que estavam me procurando para eu não ficar com zero faturamento, só que eu é, não postava mais. Então, os novos que estavam chegando viam que eu só fazia aqueles três. Então, eu fui fazendo essa transição. A então, primeira porque coisa é é, você decidir. então, eu quero decidir, porque tem hora que tem semana que às vezes não tem nada para fazer, sabe? Assim, não tem uma encomenda, nada. Aí aparece lá, você não faz um tal doce? Uhum. Aí eu falo, poxa, não tá lá nos meus três que eu quero, né? Mas aí eu faço, igual você tá falando, não posto, entendeu? Não fico Então, mas postando que até eu faço aí, isso, nesse aquilo. caso, que é uma coisa que você às vezes nem tem, você tem que parar até para analisar se essa que aparece de última hora vale a pena, porque às vezes Então, é um doce que você nem faz, você não tem nem os então, utensílios, você isso, não, aí você vai ter que comprar principalmente tudo. os ingredientes. Você compra um pacotão de um ingrediente que você não vai usar mais, só para fazer aquela mini encomenda, e aí, em vez de ganhar dinheiro, você perdeu, porque ficou tudo preso naquele ingrediente, sabe? Então, por isso Então, que eu sabe o que eu falo que a queria gente falar com tendo você? clareza, a gente começa a falar mais não do que sim, e aí Então, que as coisas começam a andar. então, eu queria falar uma coisa para você. Eu sei que talvez não vai ser agora que você consiga me responder, mas o que me deixou assim muito presa é, tipo assim, que me perturbou, assim, sabe? Do casamento é a degustação, Ah, eu vou falar na sabe? próxima. Então, a degustação me deixa nervosa, assim. Nossa, eu fiz muita degustação e ficava o dia inteiro preparando, porque demora, é um doce, um outro doce, não sei o quê, sabe? Então, E uma você vez, sendo especialista em menos doces, até na degustação é mais fácil, porque é só aquilo ali. então, exatamente. Aí tem várias opções de doce. Aí eu antigamente não cobrava degustação, sabe? Fazendo aquele mimo para o Uhum. cliente. Aí Já agora fiz tem como isso testar, também. entendeu? Ah, não, vou fazer para Eu ela. também já Poxa, a fiz filha dela isso. vai casar, entendeu? Mas aí a Mas degustação no nosso me próximo deixa. encontro, semana que vem, eu vou falar exatamente sobre isso. Então, Porque, inclusive, aqui na minha cidade, as pessoas fazem muita questão de um lugar físico. Quando eu falo que quando eu falava que eu trabalhava em casa, tinha gente que não queria mais nem buscar degustação, nada. Então tá bom, eu vou ver. Então, eu Pro, fui eu sou desse conhecer, jeito. hã? Pro, eu passo por isso. Por eu Eu não passei ter um exatamente por ponto. isso. Nossa, eu passo exatamente por Eu isso. passei. E eu Como eu morava em trabalho São na cozinha Paulo. de casa, é É, desse jeito. eu morava em São Paulo e lá eu não tinha essa dificuldade. Eu só falava que eu entregava e pronto. Quando eu mudei para cá, eu senti essa diferença. Por isso que cada público você tem que conhecer como é na sua cidade, né? O que que é importante. Aqui eu vi que era importante e me bloqueou. Então eu tive que desenvolver estratégia para atender. E tudo, gente, a gente nunca vai mentir, mas a gente vai escolher as palavras para falar com o nosso ô, É cliente. tá, verdade. ô, Porque, Thaís, é, outra, eu tenho um espaço na minha casa é grande, eu tenho duas salas, eu consigo atender, eu já atendi muitas noivas na minha sala. Igual assim, converso, eu brinco com a cliente, claro que a gente, né, sabe conversar o momento certo, as coisas tem que falar, né?
E hoje, quando fala que eu vou ter uma degustação, parece que eu entro em pânico, entendeu? Eu não sei. Até minha irmã fala, Então, e Clau, isso é uma coisa você sabe. importante que você tem que eu falei até agora há pouco ali naquele quadrinho, que você tem que ter segurança, porque o seu Então, cliente compra a confiança, e é uma coisa que Hum. é subjetivo. Ele vai sentir em você se você tá confiante ou não. Se você então, está não sei. insegura, você Parece que. transmite e ele percebe, Então, e aí ele te parece que vai dando classifica como medo, amadora, não como profissional. Ele te Então, É classifica, o verdade, cliente classifica a gente. Ele bate o olho e verdade. forma uma visão. E se ele te Ô, Pro, classificar como amadora, para um casamento, ele não vai contratar. é, então. ô, Pro, e também o local onde que a gente mora, eu não sei se você já viu, teve já esse ponto de vista, mas eu percebi que o local que eu moro Com também, certeza. meu Influencia. Deus do céu, porque a Influencia. qualquer hora eu vou mandar o meu Instagram para a professora avaliar, e o meu trabalho, graças a Deus, ele é bem feito, porém, por eu morar num lugar bem simples, Eu a sei como gente, é. nossa, é surreal. É É, surreal de verdade. é Esse sim. mês mesmo, eu vou até desabafar agora. Esse mês eu não tive encomenda direito. Então, assim, o meu faturamento realmente está lá embaixo, de Exatamente, eu sei verdade, como é. sabe? E aí eu falei para o meu esposo, eu falei assim, não vou entrar em desespero, tá na mão de Deus, né? Mas Uhum. assim, eu percebi que o local que a gente mora, ele interfere muito nas nossas Interfere vendas, é sim, não tem muito. como a gente mentir. Sabe por quê? Porque você mora num lugar, mas o seu público, o que você quer, o público-alvo que paga mais, mora em outro. E ele não quer vir É, aonde Sim. você está. Aqui também é assim. Nossa, Pro, é desse eu, É jeito. desse jeito. eu Eu passei também por estou tendo tudo um isso pouco desse também. problema. Eu Eu tive que até desenvolver agora, as minhas estratégias, tá? E eu vou falar para você. E eu mudei aqui para essa cidade, eu não conhecia ninguém. Em 4 meses, eu sofri e fui desenvolvendo, pensando. Em 4 meses, eu já estava faturando 10 mil por mês, com casamentos. Uma cidade que eu não conhecia ninguém. Então, é possível, mas é tudo isso. Por isso que eu quis trazer hoje isso sobre clareza, tá? Então, vocês têm que identificar o que vocês querem e como tá agora. Porque aí, a gente, Uhum, que nem o Waze. Eu tô aqui, quero chegar aqui, tem um caminho para percorrer. E a gente é. tem que entender aqui, o que que eu vou fazer? Ah, tá, mas o cliente não quer vir onde eu tô, eu não tenho ateliê, então eu não vou vender? Vai, tem que ter um caminho alternativo aí pra gente. E aí, na próxima semana, na quinta-feira, de novo, às 20 horas, eu vou falar sobre isso, sobre degustação. E também o que Irã. fazer quando a gente não tem encomenda. Como a gente gerar um faturamento? Eu vou falar Ai, também o que Pro, eu então eu fiz. deveria ensinar agora. Eu vou falar semana que vem. Pro, pelo amor Aí, de Deus, que eu aí não a gente já aguento vai mais ficar ficar sem Porque, ansiosa. encomenda. gente, é o que eu falo, a gente é tudo igual, sabe, só passamos por experiências diferentes. E quando a gente troca aqui, é uma riqueza, porque a experiência de uma ajuda a outra. E É, essas experiências que vocês estão me falando hoje, eu já passei. relaxo na aula. Eu já ô, passei. Então, Thaís, é, a minha filha, eu tenho uma filha que me ajuda, né? Meus bem casados, é nós duas fazendo. Aí sempre eu fazia o bem casado daqueles de cortar, né? De cortar, faz a forma e cortava. Aí aham, desperdiçava muito, era muita perca e tudo. Aí já peguei 2 encomendas com o de pingar, né? Mas ela está encantada. Ela falou assim, mãe, que economia que a gente pois está é, fazendo, eu estou encantada. teve uma Isso mulher, que ela não tá aqui, eu acho, a Tati. Ela falou para mim que ela ficou assim, de boca aberta, que com 3 ovos fazer 25 bem casados. Ela falou: não, não acredito. Nossa, mas é assim, ela está encantada. Assim, por que que a gente não aprendeu isso bem antes? Mas tudo O tem a tanto hora que a gente, certa, né, o gente? tanto que a verdade. gente já Tem a hora, né? desperdiçou, muito desperdício de pedaço de bolo sobrando. É. Ô, Mas gente, vocês que não abriram a câmera, não quer abrir, não, para a gente tirar uma fotinho? Vamos tirar uma fotinho?
Ah, não, estou muito feia. Estou deitada. Eu lavei meu cabelo e nem Nada. penteei. Vamos tirar uma fotinho? Deixa eu levantar aqui. Ó, a semana que vem, se vocês tiverem mais sugestões, mas o que que eu planejei falar semana que vem? Sobre metas. Então, não adianta eu ter uma meta aleatória. Ah, eu vou faturar 100 mil por mês. Não é. Você tem que ter a meta alinhada com a sua capacidade de produção. Vamos falar de metas, vamos falar de degustação e de Vixe, como gerar faturamento quando eu não tenho encomendas, tá? Vamos lá, tirar nossa tá fotinha. ótimo. Aê, depois eu vou colocar. E aí eu vou abrir o grupo, vou colocar todos esses slides aqui lá. Não precisa preencher o slide, mas eu pelo menos, gente, olha aqui, eu vou mostrar para vocês. Quanto de caderno que eu tenho aqui. Eu adoro escrever e eu acho que me traz muita clareza escrever. Quando você vai escrever, você organiza as ideias, tá? Então eu coloco metas no papel. Esse mood board que eu mostrei para vocês aí, com o que é importante para mim, eu tenho impresso, tá? Eu tenho as cores. As cores que eu escolhi, vocês podem. Eu tenho um outro Instagram, não sei se vocês já conhecem, que é só dos meus doces, tá? Eu vou mandar lá no grupo. Eu ia escrever aqui, mas vou mandar no grupo o Ah, eu link. não tenho também. Eu criei um Instagram recentemente, porque esse meu Instagram, que eu acho que vocês me conheceram agora, é sobre cursos de confeitaria. E eu criei outro só para os doces. Então, eu criei do zero um Instagram já focado em vender para casamento. E vocês vão dar uma olhada lá e vão conseguir ver a diferença. Quando você entra no Instagram, você já vê que é uma fornecedora de casamentos, tá? E isso faz diferença. Eu tenho, acho que 250 seguidores só lá. E toda semana eu tenho pedido de orçamento. E eu não posto quase nunca, mas o pouco que tem lá é tudo com intenção, tá? E eu vou falar sobre isso na próxima aula. Vou mostrar aqui o que eu fazia de errado, o que eu faço que é certo agora sobre o Instagram. Vou anotar aqui também. E é muito importante. Hoje em dia, o Instagram equivale a um site. Se alguém vai numa festa e come um doce que ela gostou, ela vai perguntar: "E quem fez?" para o dono da festa. Ele vai falar: "Comprei com a Luciana." Qual Instagram ela tem? Na hora ele vai olhar. Na hora ele vai olhar no Instagram. E aí, se ele chega lá no seu Com Instagram, certeza. e ela é uma noiva, aí ela chega, vou olhar o Instagram da Luciana. Aí ela chega lá, só tem doce infantil. Vai conversar com o que ela quer? Não. Ou então ela chega lá no Instagram da Luciana e só tem foto do cachorrinho, ela na praia, aí depois tem um bolo, aí depois tem a família, aí depois tem ela tomando cerveja. Não, não está alinhado. Você pode ter um Instagram. Eu tenho outro Instagram, além desse que eu falei para vocês agora que eu criei, eu tenho um Instagram pessoal, que é da minha família, é fechado, não é aberto. Então lá eu posto meme, eu posto foto quando eu vou ver minha avó, quando eu vou ver minha mãe, sabe? Assim, é meu pessoal. E eu tenho o meu da confeitaria e eu tenho o meu de cursos de confeitaria. É muita coisa? É. Tanto que o meu de doce acaba ficando, coitado, com poucas postagens, mas fez toda a diferença para mim, tá? Então, vou mostrar para vocês a semana que vem. E se vocês tiverem sugestão de mais alguma coisa, aí vocês me mandem também, tá bom? Eu vou deixar lá. E Como aí que tá vocês. como que Hã? tá o nome, Tati? O nome do Instagram? É Doce Maison. O seu. Mas em breve Doce eu vou mudar Maison. ele e eu vou deixar como Thaís Martins Confeitaria também. E aí eu vou mostrar para vocês. Alguém vai na Mara Cakes? Fair? Ah, eu tinha sonho de ir. Eu É Nossa, porque que também. hoje coisa mais linda. um parceiro meu dos adesivos, eu acho que eu nem tenho um aqui para mostrar. Eu fiz uma parceria com um que faz aplique de açúcar, que não é papel arroz, é uma folha de açúcar que eu gosto de usar nos macarrons. Eles me convidaram para ficar no stand deles no domingo, então acho que eu vou estar lá. Nossa, que luxo. Mas Que gostoso.
Eu tô, eu tô com um pouco de preguiça, mas eu acho que eu. Tem a preguiça pro. Tem que ir, porque Vai deve ser sim. maravilhoso. Porque no sábado eu vou ter aula presencial aqui em casa, de bem casados. Vai vir uma aluna fazer uma aula particular aqui de bem casados. A hora que você falou, eu deu Então, até vontade de ir na sua Aham. casa fazer é só presencial, porque é marcar. tão gostoso, né? E Então, aí ela vai É. estrear a minha cozinha nova aqui. Eu vou pôr meu forno aqui, que ainda tá lá dentro, e a gente vai ficar aqui, tomar um cafezinho. Eu vou mostrar tudo nos stories. E ai, que aí eu vou ter que gostoso. ir no sábado, depois que terminar a aula, para ficar lá no domingo, na feira, e segunda-feira já tem que estar aqui. Então vamos ver se eu vou conseguir, mas eu gostaria muito que os meus Vai dar tudo vídeos certo. de macarrons já tá lá com ela tá passando no stand, mas ela falou para eu ir no domingo lá. Então vamos ver se eu vou. Ó, Thaís, assim que eu comprar meu forno, porque eu já estou pesquisando, eu estou tentando juntar um dinheirinho, um cadinho assim, né? Como tá parada as vendas um pouco, mas eu vou conseguir. E assim que eu Uhum. conseguir, eu quero comprar dos macarons, porque eu acho ele, ai, uma fofura, E acho viu? incrível, Eu também É. estou com essa entendeu? ideia. O Mas eu, macarrão, ó, assim, ó, ele dá tenho que comprar o trabalho forno. para você aprender a fazer. Ele dá um pouco de trabalho. Apesar dele ser também, que nem o bem casado, tem só 4 ingredientes. Mas ele é mais Então, chatinho para você chegar no ponto. Ele tem mais chances de erro, vamos dizer assim. Mas depois que você domina, ele já sai do forno pronto. Não tem que dar banho, não tem que embrulhar, você só recheia e entrega. então. E eu vejo assim que tem, né, nas redes sociais, a gente vê que tem muitas pessoas fazendo, pessoas de fora, né, assim, dos outros países fazendo, e dá certo, né? E por que não dá certo para mim também, né? Claro que Para nós, dá. né? Dá, Gente, eu falo. erra um Tudo pouquinho, dá trabalho. Não tem mágica. Eu nunca vou falar isso para vocês. Ó, se você comprar meu curso de macarrons na primeira, você vai acertar. Não posso falar não, isso. Tem não, gente não, que acerta na primeira, tem gente que é, demora mais. Tem gente que já tem um forno alinhadinho, tem gente que tem um forno que vai dar mais trabalho. Então, depende da cidade que você mora, é mais úmida, é mais seca, tudo influencia né? Eu falo que o diferencial é que você pode contar comigo, que tudo que eu puder fazer para te ajudar, eu vou. Mas eu não posso garantir que não, na primeira vai dar certo. eu vejo que você tem um carinho assim para explicar, uma paciência, tudo mais, porque a gente pergunta mil vezes, né? Mas é coisa da gente mesmo, entendeu? Não É o sabe, normal, gente. É para isso entendeu? que tem o grupo, sabe? Eu já Então, tive pessoas que me orientaram, ai, mas por quê? Não, responde só na plataforma. Não é a mesma coisa. Porque se você entrar lá na QIFI para me fazer uma pergunta, uma dúvida, você não consegue pôr a foto. Você não é. consegue filmar o ponto da massa e mandar para eu ver. E assim eu consigo ver exatamente como ficou e consigo orientar melhor. Então eu faço questão. Faço questão. Tá É só ter certo. um pouquinho de paciência, que às vezes eu demoro para responder, porque sou eu sozinha, eu não tenho ninguém que me ajuda. Então, Então, quando eu decidi de comprar o curso, né? Eu não dormi à noite, não dormi, fiquei virando, eu falei, calma, você tá com o dinheiro, você vai comprar, respira. Porque eu falei, calma, da outra vez não deu certo, mas agora vai dar certo. Mas eu não dormi, 6 horas eu já acordei e já fiquei ligada, entendeu? Porque e eu ganhou. e eu ganhei. Olha, gente, que amor, não é? É, e eu falo, gente, Muito tudo tem a obrigada, hora viu? Fiquei certa, tão né? emocionada. Quando alguém me Então, procura e fala assim, ai, mas eu queria comprar o curso e eu não tenho dinheiro, eu falo, gente, tudo tem a hora certa. Jamais eu vou com falar para você, certeza. não faz uma loucura. Não, ninguém tem que fazer loucura. É a mesma coisa do CLT. Se você é CLT e quer sair, não faz loucura. É difícil ir levando as duas coisas, vai ser trabalhoso, vai ser cansativo. Mas espera a confeitaria começar a dar resultado para depois dar um passo com mais segurança, né? Eu Ô, quero Thaís, uma ficar coisa que só eu. com o doce fino mesmo e o bem casado. Eu não, Exatamente. Ô, Thaís, dá muita canseira. Dá muita canseira. Quando você tem muitos doces, você perde muito dinheiro em estoque. Você É, perde muito dinheiro em embalagem, porque cada tipo de doce tem uma embalagem diferente. Aí você acaba não vendo lucro, porque seu dinheiro está parado em estoque.
Ô, Eu Thaís, hoje, uma coisa agora assim mesmo, que... eu estou deitada, eu estou assistindo aí, estou no vídeo aí, deitada, que eu estou com muita dor das costas, de tanto doce que eu enrolei hoje. É mesmo. É, Eu então, tenho que por isso, entregar 500 doces esse final de semana. gente, eu fiz casamento já aqui, que eu fiz o bolo de 3 andares, 3.000 doces finos, Meu 300 bem Deus, casados e torre de macarrão sozinha. Eu não sei como. Nossa, E assim, eu nem dormia. Aí eu falei, não, gente, isso não tá certo. Eu tenho que parar com isso. não, Porque, sabe, não dá. A gente quer fazer tudo e não dá. E o meu medo era esse. Ah, se eu não fizer tudo, ele vai procurar outra pessoa que faz tudo e aí eu fico sem nada. E não é assim que funciona a cabeça do nosso cliente, não. Se ele vê que o seu bem casado é o melhor de todos, ele vai comprar com você só o bem casado. E as outras coisas com outros fornecedores. É muito comum. A gente não tem que ter essa mentalidade, que a gente tem que ser o único fornecedor. Não temos. A gente tem que ser muito bom. Tem um livro que chama, eu adoro ler, né? E tem um livro que chama Torne-se tão bom que você não poderá ser ignorado. E é assim. Seu bem casado vai ser tão bom, todo mundo vai falar tão bem. E isso já aconteceu comigo aqui. Por eu ser de fora, né? Não ser da cidade, já tinha as confeitarias bem conceituadas aqui. As cerimonialistas queriam que as noivas escolhessem tal bem casado de tal loja, mas ela me viu no Instagram estratégico, certinho, quis experimentar, experimentou e bateu o pé com a cerimonialista que queria o meu, mesmo não sendo famoso e sendo mais caro. Então, tudo Ô, meu bem Thaís, casado é o mais caro que eu conheço aqui na minha cidade. Ô, Thaís, uma coisa que eu quero falar, assim, eu tô gostando muito do curso, muito de você também, assim, porque eu acho, assim, você é verdadeira, você fala certo, porque eu já participei de outros cursos e as pessoas, assim, não, você já vai ganhar 8.000, você, sabe, assim, colocando coisa muito lá em cima, você vai ter viagens, se você comprar, você vai viajar. Claro que a gente vai conseguir, mas não é amanhã, sabe Exatamente, assim? tudo tem um caminho, Entendeu? né? É. E às persistência, vezes né? promete um negócio tanto assim E que você outra, fala, tudo tem um gente, caminho e tudo tem o que você consegue fazer. então, Para você ganhar 10.000 livre por mês, você vai ter que fazer 5.000 bem casados por semana. Você vai conseguir? Por isso que eu falo que é então, importante a gente ter uma meta financeira para a gente transformar. Eu transformo tudo em doce. Bom, se eu quero ganhar 10.000 em bem casados, quantos bem casados eu tenho que fazer? Eu vou dar conta? Né? Então, eu quero que na próxima semana vocês já venham com uma meta em mente, uma meta financeira, para a gente fazer conta aqui, estabelecer essas metas, estabelecer o próximo passo, para a gente começar a caminhar aí nesse caminho de sucesso, tá? sim, Eu quero todo mundo aqui então tá. atingindo sua... E a sua meta, o que faz você feliz, o que é importante para você, é diferente do que é importante para o outro, né? Eu quero não trabalhar no final de semana, mas para você não faz diferença, você quer. Então você vai conseguir produzir mais do que eu, entende? Então, Entendo. cada vida é de um jeito. O que é importante para um não é importante para o outro. A gente tem que saber o que é importante para a gente, independente do que todo mundo fala, né? Eu falo isso, parece que é uma coisa que tem que ser assim. Todo mundo tem que ter ateliê fora de casa, todo mundo tem que ter loja, senão não tem sucesso na confeitaria. E eu não penso assim, né? Eu que Aham, já tive entendi. 2 ateliês, eu tive a experiência. Era claro que para o negócio faz muita diferença você ter um ateliê. Você tem mais visibilidade, mas o custo também é tão mais alto, né? E para eu ter um trabalho tão grande de estar fora de casa e acabar no lucro final, ficando a quase a mesma coisa, para mim não serve. Eu prefiro ficar na minha casa. Então, Então, eu também quero vai ficar do na que é minha casa importante aqui para cada um. fazendo, É. tá isso. Mas uma coisa eu já falo, Janis, para você. A frase que eu mudei
para o meu cliente, eu vou falar qual a estratégia que eu uso para degustação, mas quando eu vou na degustação, que não faço, né, uma que eu não quero trazer pessoas estranhas para minha casa, então eu não faço Sim. degustação na minha casa. O meu ateliê de produção fica em outro endereço e não tem acesso para clientes. Não uso a palavra minha casa. Não uso. E não estou mentindo. Não é. Ninguém vai na minha cozinha, entendeu? Quando eu usava a palavra casa, eu faço na minha casa, parece que toda a minha credibilidade ia pro ralo. As pessoas ver você como amador. É incrível. Eu não sei por que que isso acontece, mas comigo foi assim. É Então, eu surreal, né, parei de falar essa palavra, só. Mas É eu vou explicar surreal. tudo direitinho na semana que vem. Estamos Gente, esperando muito já. obrigada por vocês estarem aqui. Se tiver mais alguma pergunta, senão a gente se despede. Daqui a pouco eu coloco lá no grupo essa apresentação que eu fiz, se vocês quiserem dar uma olhadinha de novo. O link do moodboard lá, do quadrinho dos sonhos nossos, com as cores que você vai escolher para padronizar o seu negócio, já é um passo. É um link do Canva, não sei se todo mundo aqui já usou, mas ele é um site gratuito e aí você vai clicar nesse link, vai fazer uma cópia e colocar suas fotos lá. Já vai estar tudo certinho, só para você colocar sua foto e escolher as cores que você quer para você começar a deixar o seu Instagram alinhado. Vou colocar também lá no grupo o link do meu outro Instagram para vocês conhecerem, tá Ô, bom? Thaís, só Tá. uma coisinha que eu vou falar aqui. É, você falou lá que a gente tem que, tipo assim, eu tenho que saber sobre noivo, eu tenho que aprender isso, aprender aquilo. Eu tenho pavor, entre aspas, assim, né? Não vou falar pavor, eu falei pavor, mas já, né? Já falei, É. né? De computador, sabe assim, olha, eu tenho que entrar no Canva. Eu entro no Canva, parece que eu não vejo Canva nenhum. Me dá um. E tem clica aqui, vai me dando um negócio que Mas eu é, falo para minha só, filha. é só ter calma, vai com Porque calma. eu gosto de estar na cozinha, de estar fazendo meu doce, de criar o meu doce, mas quando Sim, fala que tem que ir na página tal, não sei o quê, olha, mas parece que isso é não o é comum entre nós. Todas confeiteiras preferem estar na cozinha. Só que o que vai fazer fazer a gente ganhar planilha. dinheiro é o que está fora da cozinha. E assim, Então, tudo é difícil quando a gente começa. A primeira vez que eu fiz uma live no Instagram, aliás, as primeiras, eu não consegui nem fazer a live. Foi um fracasso. Eu marquei, coloquei o link, entrei e não funcionou. E eu fiquei triste, acabada, me sentindo um lixo, me sentindo burra. Na semana que vem, marquei de novo, fiz o link, mandei, todo mundo tentou entrar, me mandava mensagem, não estou conseguindo ver. Não funcionou. Na outra semana, de novo, até eu conseguir. então, tem que ser as tentativas, né? Tem que ser. E assim, não se culpar. A gente vai tentar. Você vai entrar lá no link que eu vou colocar. Se não der certo, amanhã você tenta de novo. No outro dia você tenta de novo. O É, não importante, se culpar e achar assim, ai, não se poxa, eu sou tão boa, eu não culpar. consigo mexer nesse computador, né? E assim, se você ficar nervosa, hoje eu não mexo mais. Amanhã eu tento de novo. A gente tem que ter isso em mente. A gente não é igual a ninguém. Tem a Menina, pessoa que eu conheço que foi fazer live no Instagram, no YouTube, e desde o primeiro dia conseguiu? Tem. Eu não consegui. Eu tive que fracassar várias vezes para depois conseguir. Mas eu não ô, desisti. Thaís, porque hoje tem muitos nomes diferenciados, né? Igual esse que Uhum. você falou aí, esse nome lá no começo, lá, como que você falou? Do que? No O comecinho lá que moodboard? você falou que agora. Hã? O moodboard? Como? Isso. Eu nunca ouvi isso aí. É como se fosse Entendeu o essa quadro dos palavra? sonhos. É como se É, fosse o quadro então, dos sonhos. tem coisas que eu entro lá tô no computador, aparecem umas palavras que eu falo, gente, eu não sei o que que é isso aí. Eu Mas a falo, gente meu vai Deus, né? aprendendo. A gente vai Será, aprendendo. será que eu tô tão velha assim? Eu tô Não, com é porque a gente vai. 53. É porque assim, ó, a gente tem que pensar. A gente, como confeiteira, é condicionada a pensar só na receita. Essa parte do administrativo, do empresarial, é novo. E a gente vai Então, aprendendo, sabe? A gente não pode se cobrar, vai fazendo passinho por passinho, mas não vai desistir.
É. Verdade. Certíssimo. Uma vai É isso mesmo. ajudando a outra, a gente vai tentando. No começo, a primeira vez vai ser tudo complicado, mas depois a gente vai acostumando. O ser humano é assim. A gente não acostuma até com coisa ruim, para acostumar com coisa boa. Com certeza. Tá Então bom. tá, gente. Muito obrigada por vocês estarem aqui. Vou colocar nossa fotinho lá no grupo também. Ai, Uma Adorei boa noite para vocês. conhecer coloca o vocês um filtro, pouquinho menina, tá? melhor. E semana que vem, mesmo bate horário e bate local, tá bom? Então tá. Boa noite, Boa obrigada. noite. Um Boa beijo. noite. Tchau.